Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo aí à nossa lição. A lição de hoje aí tá bem interessante, a lição de domingo, o quadro mais amplo. E aí vai falar sobre a experiência de Abacuque no aspecto de entender o plano de Deus. Você percebe, eu convido você aí na Bíblia, que em Abacuque capítulo 1, do verso 1 ao 4, Abacuque vê a iniquidade de Judá. Eles já estavam sofrendo, estavam em um cativeiro assírio, mas mesmo assim o povo entre si ainda se maltratava, reinava o mal. Então, por exemplo, ele até fala assim: Senhor, por que me permite ver a iniquidade? Abacuque era um profeta e ele se via limitado porque ele via o mal prosperar e não tinha como fazer e resolver nada. Você já passou por isso também? Às vezes parece que o mal está prosperando, avançando, e a gente clama a Deus como se Deus não estivesse vendo, ou porque a gente não tem poder para resolver isso. E o interessante é que, apesar do questionamento de Abacuque, Deus o responde. Deus não o deixou na ignorância, mas Abacuque é surpreendido com a resposta de Deus. Deus diz a ele que vai enviar um mal ainda maior, que ali estava falando sobre os babilônicos que levariam o povo cativo. E Abacuque então colocou ali e disse ao Senhor: vou me colocar sob a torre de vigia, né? E ele clama a Deus por misericórdia. Abacuque ficou preocupado. O que iria acontecer com o povo? Seria dizimado agora? O povo acabaria? E aí é interessante que Deus o responde mais uma vez. E aí Deus responde no capítulo 2, do verso 1 ao 5, você vê a resposta de Deus. Mas há um texto clássico que ele diz o seguinte no verso 4: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse mesmo texto repete em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37. Deus repete esse mesmo texto para o povo, né? Deus ali fala sobre a questão de não tardará. Por exemplo, o verso 3, diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá e não tardará. Quando você olha essa seção de Abacuque, no capítulo 10, que eu até já citei em outro momento, você vê um apelo à perseverança. O interessante é que Deus convida o povo a perseverar. E como eu disse a vocês aqui em outro momento, que a gente acredita que quem escreveu Hebreus foi Paulo. Então aqui eu já estou folheando para achar Hebreus 10, olha, você pode ler aí a seção do verso 32 até o 39, né? E aí o 37, ele repete a mesma frase que está em Abacuque 2:3. E aí o verso 38 é que repete o verso que está em Abacuque 2, verso 4, que o 38 diz: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Então você vê que em toda a história, Deus sempre deixou claro que ele queria que seu povo perseverasse na fé, permanecesse, e ele não se agrada daqueles que o que? Desiste. Então Abacuque ali viu o seu questionamento sendo respondido pelo Senhor e entendeu que o justo, ele vive pela fé. Deus ali estava falando que ele iria punir a iniquidade, mas o justo viveria. Então Abacuque entendeu que Deus não agiria de maneira pesada ao ponto de sacrificar até os bons. Deus estava olhando para os seus filhos e sabia o que era melhor para eles. Agora só que olha que interessante, Deus tinha um plano para eles, mas o cativeiro alcançaria os bons e os ruins. Então, mesmo em meio ao amor do Senhor, mesmo em meio a gente agindo com justiça, a gente precisa ter fé e confiança que Deus sabe o que está fazendo, mesmo colocando a Babilônia sobre todo o povo. E o interessante é que o capítulo 3 é a oração de Abacuque. E Abacuque agora começa a descrever como ele entendeu e confia no Senhor. Mas o bonito nesse texto é o verso 17 em diante, que diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado,
Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então, Abacuque agora faz uma declaração de amor e diz, olha, por mais que não tenha fruto, não tenha mantimento, passemos por dificuldade, por fome, eu ainda me alegro no Senhor. Ele me faz pular como uma corça, né? Então ele diz, olha, eu estou tão feliz que eu entendo que apesar das faltas do que eu vou passar, Deus é comigo e eu preciso confiar e acreditar nele. Coloque isso na sua mente, querida, assim como Abacuque. Entenda que Deus sempre tem um plano melhor para nós, que apesar das lutas, das aflições, Ele não nos abandona. E esse caráter de Deus é importante para a gente entender o plano dele para a nossa vida e o plano da salvação que Ele criou para nos salvar. Então Ele tem um plano maravilhoso, Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar, mas a gente precisa confiar na sua guia sincera e fiel. Oremos então ao Senhor. Querido Deus, ó Pai, nos abençoe neste dia. Estamos aí em uma nova semana. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa ao teu lado e que possamos confiar, Senhor, e acreditar que o Senhor é conosco e nada nos faltará. Que a gente não sinta falta, né, como é a tradução correta do texto, porque a tua presença preenche todo o nosso ser. Nos dá um dia abençoado no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido, e guarde. Faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um abração, queridos. Tchau, tchau.